Olá, voltamos com um show da tarde ao vivo, dia 8 de abril de 2020. E agora eu tenho aqui o prazer de estar recebendo um amigo, Gustavo Ferro. Ele é psicólogo, psicanalista. E eu vou pedir para você se apresentar, Gustavo. Seja bem-vindo. Tudo bem, Luiz? Tudo bem aos telespectadores? Primeiramente, queria te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco sobre a psicologia, sobre a psicanálise, né? Ainda mais nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, onde a nossa sociedade está tendo que se rever, se reorganizar, né? A forma como a gente convive, como a gente trabalha, como a gente vive, né? E queria falar um pouco também sobre a psicologia e a psicanálise, o papel dela, em termos gerais, é poder acolher o sofrimento das pessoas, né? Poder dar uma escuta diferenciada, uma escuta que é treinada, né? Até para auxiliar a pessoa no momento de crise a poder compreender o porquê que isso aconteceu com ela, quais são os sentimentos que estão empregados nesse momento, naquela situação, né? E você me perguntou, por exemplo, a diferença da psicologia e da psicanálise, né? A psicologia, ela trabalha mais com questões assim que envolvem a sua consciência do aqui e agora, né? Não se aprofunda tanto em questões passadas, em questões da infância, que isso seria mais o papel da psicanálise. A psicologia trabalha com a parte consciente e a psicanálise se aprofunda mais no inconsciente da pessoa, né? Como que essa pessoa se construiu enquanto sujeito na sua educação e como que isso reflete hoje na vida dela, nas ações dela, na vida cotidiana, né? Em dificuldades que ela tem às vezes no âmbito profissional, né? No âmbito familiar, relacionamento amoroso, como que ela vê o mundo, vamos dizer assim, né? Isso tem a ver muito com a construção dela na sua educação e com relação também aos seus mitos familiares, mais nesse sentido, essa diferença, né? E o psicólogo, ele oferece para esse sujeito um ambiente onde ele vai acolher esse sofrimento, ele vai dar um lugar para esse sujeito que muitas vezes ele não encontra na própria vida, um lugar de poder falar de si, né? Aquela questão assim de alguém poder falar para você o que ele sente e esse profissional não vai dizer para ele, ah, eu também, e vai contar uma história dele. Não, ele vai dar um lugar para você. A questão ali é a sua história e o seu sofrimento. É interessante isso que você fala, né? Porque eu vejo, Gustavo, que na sociedade que a gente vive, principalmente quando a gente está falando de algum problema, né? Aham. E a gente não está conversando com o psicólogo, mas está conversando com um amigo, um conhecido e tal, que você comenta sobre um problema, o outro já tem, ele te escuta e te conta um outro maior ainda. Então, assim, parece que é uma competição de quem tem mais problemas, né? Ou de quem sabe resolver melhor aquele problema, né? Ele vai dizer, ah, não, faz isso, faz aquilo. Ah, não, tu vai fazer isso. Então tem um julgamento por trás, né? E o psicanalista, não, ele vai te ouvir e ele vai fazer você se escutar, né? E você entender aquilo que está passando com você e justamente junto com você, em vez de te dar uma resposta, ele vai te dar uma pergunta. E afinal, então, o que isso tem a ver com você? Como é que você vai poder resolver esse problema? Então vai fazer a pessoa pensar sobre si e encontrar em si mesmo uma solução para aquilo. Que interessante, Gustavo. Eu acho muito interessante esse teu trabalho. E antes a gente estava conversando, tu me falava que os momentos de crise são momentos da gente se reinventar, né? E eu imagino que nessa tua área específica também seja um momento de muita reinvenção, né? Como está sendo para você nesse momento de coronavírus, de que a gente precisa ficar em quarentena, ficar em casa? Como você está conseguindo exercer a tua profissão? Uhum. Uma coisa que a gente estava conversando, que eu até já fazia, que era o atendimento pelo celular, né, pela internet. E nesse momento, então, até eu como profissional, um atendimento que era secundário para mim, nesse momento se torna um atendimento primário, né, de poder atender as pessoas pelo celular, pela internet, e também de poder explicar para esses pacientes que às vezes eles têm uma certa, mas pela internet, como assim? Não vai ser num consultório? Então ele já estava acostumado com aquele padrão de atendimento e poder explicar que sim, que é possível fazer esse atendimento, né? É aquilo que eu estava explicando de montar o set terapêutico, que não precisa necessariamente ser num consultório. Às vezes pode ser na casa da pessoa, pode ser pela internet, então é uma forma de ter que se readaptar.
Então é uma reinvenção que você. E você consegue, você já está fazendo isso então com os seus Sim. pacientes. Teus pacientes não tiveram problema em relação às consultas deles. Então, alguns eu já atendia pela internet e outros não. Aí justamente eu tive que fazer esse trabalho de explicar que sim, poderia ser feito da mesma forma, né? Que seria da questão do sigilo, de ser um ambiente tranquilo, que ele possa se expressar, até que ele em casa possa escolher um ambiente em que ele, por exemplo, combine com os familiares. Ó, naquele momento eu vou estar na minha psicoterapia, então eu não quero ser interrompido, né? Então o próprio paciente também ajuda a construir esse setting terapêutico. E Gustavo, nesse momento histórico que a gente está vivendo, que a gente vê muitas notícias, muitas informações, muitas desinformações, é, como que você vê essa questão do medo que está como se fosse uma atmosfera que está pairando pelo planeta? Como isso está afetando as pessoas na tua visão? Então, eu penso assim, como eu estava conversando com você, de repente a nossa vida ela mudou do nada, sem alguém avisar, né? A gente não teve tempo para se preparar para isso. De repente a gente se viu numa situação totalmente diferente do que a gente estava acostumado a viver. Agora a gente está mais recluso, mais dentro de casa, e as pessoas falam assim às vezes: "Ah, eu estou preso". Eu falo: "Mas será que essa ideia de estar numa prisão não poderia ser visto de uma outra forma, assim, por exemplo, um momento onde você pode estar olhando mais para si mesmo, né? Por exemplo, todo mundo tem várias coisas que queria fazer e nunca tinha tempo de fazer, por causa do trabalho, da rotina, da correria do dia a dia, assim, ou às vezes, por exemplo, quase não tinha contato com a família, estava mais tempo trabalhando do que em casa. Quantas pessoas, por exemplo, eu vejo que não param e sentam na mesa para almoçar juntos ou para jantar, para poder se olhar, para poder conversar, né? Eu acho que esse é o momento em que ele está trazendo essa possibilidade. E a questão do medo, eu acho importante, a gente pode converter esse medo em cuidado, né? A pessoa passar a cuidar mais de si mesmo, né? Cuidar dos seus familiares, não deixar que esse sentimento transborde nesse sentido de criar uma paranoia, né? Ou de ficar acompanhando o tempo todo o que está acontecendo, poder olhar para si e pensar o que eu posso fazer nesse momento, né? De que forma agora eu posso estar podendo me reorganizar, né? E estar agindo de uma forma diferente, ou talvez de uma forma mais produtiva. A pessoa pode conhecer em si um lado que ele não sabia, que ele não conhecia, porque a forma como ele vivia a vida dele não tinha tempo, ou ele não conseguia parar para fazer isso. Sabe, Gustavo, que eu gosto, eu sempre olho a vida, a minha vida, né, de uma maneira muito simbólica. E quando surgiu tudo isso, que eu comecei a ver outras nações, e todas as nações do planeta, tomando uma medida muito parecida, quase idêntica, de que é a questão da quarentena, de ficar em casa, de se reconectar em casa, né, de fazer as coisas, se reinventar, que nem você falou em casa. Eu vejo esse simbolismo que o que é a nossa casa? É o nosso centro. É onde a gente, a partir dali, a gente se manifesta para a vida, né? E quando a vida te fala, fica em casa, ela está dizendo exatamente isso que você falava, né? De que você se conhecer um pouco melhor, você saber das suas potencialidades, você saber e refletir o que você está fazendo e o que te trouxe até aqui. E o que eu percebo nesses momentos é que muito da sociedade está vindo essa questão do ser humano. Como eu posso fazer para ajudar, para ser um pouco mais fraterno, né? Para ser mais humano? Uhum. E eu vejo um exemplo, o que me ocorre agora. Eu tenho um grupo de WhatsApp do meu condomínio, que normalmente é uma briga por questões políticas do condomínio. Uhum. E nesses últimos tempos só se fala de como ajudar. Olha, eu estou indo no mercado, os idosos que precisam, eu posso trazer mantimentos, né? Você enxerga isso dessa forma também? Isso é bem interessante, porque até no meu condomínio agora tem, por exemplo, uma folha que você vai botar o seu nome, né, o seu apartamento, seu telefone, e você vai se botar à disposição, né, já tem uma caixa para coletar alimentos, para a gente poder estar doando. Eu vejo que tem farmácias que fazem isso, tem padarias, né? Então essa metáfora da casa é bem interessante, porque a gente está olhando mais para o lado humano, assim, né? Vamos dizer,
toda aquela casca que a gente vivia, de aparência, de querer ser mais. Agora parece que o momento é justamente isso, é de olhar para quem precisa, o que eu posso fazer mais pelos outros, né? Que tipo de pessoa que eu quero ser. Então, esse momento, como eu falei, de crise, é um momento de repensar, de se recolocar, né? De se pensar mais como ser humano, como pessoa. E eu acho que por esse lado está sendo um momento bem importante. É um momento histórico bem diferente da nossa sociedade, né? E Gustavo, você trabalha com mídias sociais? Eu queria que você divulgasse aqui, né, o seu trabalho, como que as pessoas que estão nos assistindo fazem para conseguem te encontrar, né? Uhum. Essa é uma questão interessante que eu também dizia que não tinha muito tempo para alimentar o Instagram, sabe? Eu sempre quero fazer vídeos para postar no YouTube. Então agora eu estou até me dedicando mais a isso, né? O meu Instagram é Gustavo Ferro Psicólogo, né? Então até estou revendo ele, estou vendo postagens para poder colocar, né? Era aquela gaveta que dizia, estou sem tempo, quando der eu vou fazer. Então agora justamente é esse período em que eu estou podendo até poder estudar coisas que eu queria estudar, aqueles livros que estavam na fila, sabe? Estou acessando eles e estudando mais esse material, assim, até para poder criar mais postagens, até para poder auxiliar as pessoas nesse momento, falando dos assuntos que estão, a questão da ansiedade, a questão do medo, né? E também acho que a minha frase do momento é se reinventar. Que legal. Sabe que eu sou fã de uma filosofia que é muito conhecida pela humanidade, que é a filosofia dos estoicos. Uhum. E os estoicos, eles falam isso, né, da gente ter o domínio sobre as nossas ações, né? E hoje eu vejo que muitas vezes a gente é escravizado por algumas situações, né? Por exemplo, um WhatsApp, muitas vezes a gente é escravo de estar olhando ali para Uhum. ver se chegou algo. E essa questão da, da emergência, né, de estar sempre ocupado, né? Na verdade, a gente se ocupa demais sendo escravo de outras situações, Sim. né? Isso me fez lembrar do mito da caverna, né? Platão. Que a gente fica tão distraído com o Facebook, com o Instagram, com o Netflix, e não para ver realmente aquilo que realmente interessa para a gente, né? A gente vive meio que no automático, né? A gente vai seguindo o fluxo conforme a sociedade vai indo, as mídias vão indo, e afinal nisso tudo, isso no consultório aparece. A pessoa, uma pergunta que ela não se faz às vezes é o que eu quero afinal, né? A pessoa sempre fica dividida entre aquilo que ela gostaria de ser e aquilo que os outros esperam que ela deveria ser, né? E justamente o papel do psicanalista é dar um lugar para essa pessoa de poder se autorizar, fazer aquilo que ela realmente quer e poder dizer isso eu não quero e sem sentir culpa por isso, sabe? Então eu acho que as mídias, no caso Facebook, Instagram, né, quando utilizado dessa forma, aquele exemplo do dedo, né, é uma distração na vida, né, de não parar e olhar para si e poder pensar sobre aquilo, afinal, o que eu realmente quero para minha vida. Você citou o mito da caverna de Platão, que tem muito essa questão do real e do ilusório, né? Sim. Então, eu acho muito bonito esses simbolismos, essas filosofias, porque nesses momentos eu vejo que o que nos deixa em pé diante de qualquer crise, diante de uma pandemia, de uma catástrofe, tudo são os nossos valores, né? Uhum. E para reconhecer esses nossos valores, que nem você falou, a gente precisa saber quem a gente é. E nada melhor que esse momento, né, de quarentena, de procurar o Gustavo, fazer um trabalho com ele para a gente se conhecer um pouquinho melhor, porque pelo pouco que eu conversei com ele, eu vejo que ele tem muitas ferramentas para estar ajudando a todos nós, né? Gustavo, obrigado pela tua entrevista. Obrigado também, É, obrigado pela oportunidade, né, e pelo nosso papo que foi muito legal. Se deixar aqui, eu acho que a gente passa a tarde aqui conversando, né? Mas eu gostaria que você deixasse um recado final para quem está nos assistindo, passasse novamente teus contatos, teu telefone. Uhum. Então, como eu estava dizendo, sou psicólogo e psicanalista. Eu tenho uma clínica de psicologia aqui no Cobrasol, né? Eu já atuo como psicólogo há 10 anos, né? Nesse período, então, as pessoas que se sentirem dificuldade nesse momento, de lidar com as suas emoções, ou até um planejamento de vida, né? O que eu vou fazer daqui para frente,
fazer uma reflexão maior assim sobre esse momento, sobre tanto a questão social de trabalho, a questão emotiva. Tem pessoas, por exemplo, às vezes que já sofriam de síndrome de pânico, questões de ansiedade, problema de depressão, e nesse momento esses sintomas eles se agravam, né? Porque a pessoa tem um sentimento muito grande de desesperança, né? Então, fico à disposição. Pode me procurar pelo Instagram. Posso passar meu telefone? Claro, sem dúvida. Então é 48 99 16 57 211. E sem falar, né, só complementando a tua fala, que todas essas questões elas acabam influenciando no nosso sistema imunológico. E isso é um assunto que está em muita pauta aí, porque é ele que nos defende desse tal vírus, né? Sim, e o lado emocional, ele reflete diretamente nisso, né? Quando você passa por um estresse, um ambiente de trabalho, né, a pessoa pode vir a adoecer, né, desenvolver alguns sintomas. Então, acho que cuidar do lado emocional nesse momento é muito importante. Sabe que na abertura eu falava do que a gente está se alimentando, né? E quando eu falo em alimentação, não só no plano físico, mas no plano mental também, né? O que eu estou lendo, o que eu estou buscando, né? Muito legal, Gustavo. Obrigado pelo nosso Obrigado papo. também. Te convido para voltar outras vezes aqui, porque eu vejo que você traz muita informação boa e importante para esse momento que a gente está vivendo. Então, te agradeço mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho. Posso dar uma última palavrinha? Claro. Como você falou assim, eu acho que esse momento as pessoas têm que se perguntar para que caminho que eu estou indo, pensando emocionalmente, nos pensamentos, né? O que eu estou alimentando agora? Isso vai definir o caminho que você vai seguir daqui para frente, né? Então, qual é o caminho que eu estou seguindo, né? Quais são os pensamentos que eu estou alimentando, as perspectivas que eu estou buscando ou não, né? Então, fazer uma reflexão também nesse sentido. Então a gente termina essa entrevista agora com uma reflexão. Daí eu vou lá pro filme da Alice no País das Maravilhas, né? Que uma hora a Alice encontra o gato e pergunta: "Para onde vai? Onde leva essa estrada?" Daí o gato pergunta para ela: "Mas para onde é que você quer ir?" Daí ela disse: "Eu não sei." Daí ele responde: "Para quem não sabe, qualquer caminho serve." Então agradeço mais uma vez ao Gustavo, agradeço a audiência e nós vamos para um breve intervalo agora. Em seguida a gente retorna com o show da tarde.